Bem-vindos ao Deite Onde Vão, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Gente, hoje está aqui comigo nessa mesa uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer recentemente, uma aventureira na vida. Ela era uma dentista há 27 anos, resolveu fazer uma transição de carreira, mas eu vou deixar ela mesma contar a história dela para vocês. Fique por aí que o nosso bate-papo vai ser riquíssimo. Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço por ter aceito o convite. Olá, Henrique. Oi, Carol. Você tá bem? Eu tô ótimo, e você? Também tô bem. Dani, fique à vontade aqui no nosso podcast. Henrique. Muito obrigada. Se apresente, mulher. A casa é sua, fica à vontade. Então, eu sou a Daniela Barros. Eu tô com 49 anos hoje. E como a Carol começou falando ali, eu sou bastante aventureira. Há alguns anos atrás, eu trabalhei um pouquinho com a parte de consultoria, mesmo ainda atuando como dentista, que é a minha formação inicial. E eu gostei muito daquele processo, achei que foi bastante interessante. Era uma empresa especializada em consultoria e eu fui trabalhar na parte de gestão de pessoas. Eu ainda tinha uma clínica minha, já há 16 anos essa clínica, mas resolvi me embrenhar um pouquinho nessa área. Fiquei 2 anos rodando o Brasil inteiro, fazendo a parte de consultoria em clínicas na área da saúde. Só que isso me trouxe um pouquinho de estresse, porque ainda tinha uma filha pequena e era complicado ter esse controle todo para poder dar conta de ser mãe e também trabalhar, administrar tudo isso. Não era muito fácil, mas era uma área que eu gostei. Eu precisei sair disso, voltei para as cadeiras e fiquei ali trabalhando bastante tempo como dentista, com a especialidade de ortodontia. Quando a gente vai assim aproximando um pouquinho dos 50, começa a vir algumas crises existenciais e eu senti aquela necessidade novamente de fazer alguma coisa diferente, porque eu sempre tive muito interessada não só a ajudar os meus pacientes, como também a fazer alguma coisa pelos meus colegas. Então, nesses anos todos, eu também tinha aquela mania de dar pitaco no consultório de cada colega parceiro. Aí surgiu a ideia, Dani, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas eu ainda estava só na parte operacional mesmo. Quando no ano passado me surgiu a ideia de fazer alguma coisa diferente, novamente. Eu entrei para uma faculdade de administração de empresas. Não sei se você sabia, Carol. Não sabia. Eu falei que eu sou bastante aventureira. Mas o mais incrível disso é porque eu já sabia dessa necessidade, já tinha interesse. Você concluiu a faculdade? Não concluí, cara. Porque não deu nem tempo. Não. Eu entendi por que eu fui chegar nessa faculdade de administração. Uma das disciplinas, que era produção do conhecimento científico e disrupção, era algo que me chamou muito a atenção. E tudo que eu vou fazer, eu faço com muito empenho, com muita dedicação. E era uma disciplina de tecnologia. E eu não sabia muita coisa de tecnologia. Eu já gostava, mas o máximo que eu tinha uma noção é de ChatGPT, assim como a grande maioria das pessoas. E eu comecei a estudar um pouco isso. Lógico que o algoritmo começou a aparecer muita coisa com inteligência artificial. Foi quando eu me deparei também com um grupo de estudos bem grande na parte de inteligência artificial e vi nesse momento, agora sim, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar colegas da minha área a se desenvolver um pouco melhor, a poder performar melhor, porque estava todo mundo ali preso no operacional. Mas Exato. Eu sabia que eu poderia ajudar com os processos de automatização. Então, foi assim que eu migrei realmente. Então, eu fui me capacitar para isso, para ter uma expertise, porque eu já tinha expertise na área de odontologia, então eu queria me capacitar melhor para poder atuar. E agora eu não só atuo
no nicho odontológico, como também em outras áreas, que aí algumas pessoas que conheciam já o meu trabalho começaram a falar: Dani, mas você atende também no setor de contabilidade, salão de cabeleireiro? Aí eu comecei a fazer isso também, porque eu gosto da parte de processos. Então, o meu trabalho hoje, eu chamo ele de consultoria, porque eu não vou simplesmente atuar mostrando como a inteligência artificial pode ajudar. Eu vou primeiro entender como que funciona todo esse processo do cliente, da empresa do cliente, para poder trazer uma solução que seja o mais ideal ali para aquele caso. Então é bem personalizado mesmo. Exatamente. E aí você está no ramo de inteligência artificial há quanto tempo? Tem 1 ano e pouquinho já. Mas a minha empresa, eu montei ela tem pouco tempo. Eu comecei primeiro estudando e me capacitando. E agora você abandonou as cadeiras? Ou ainda você atua como dentista? Olha, eu ainda atuo porque tem uma clínica que eu vou com muito carinho, que eu até mando um beijo, Camila, doutora Camila, é um amor de pessoa, lá em Pedralva. Então eu vou uma vez por mês, eu ainda atuo lá como ortodontista, que ainda é a única clínica. Aí por questões, a cidade da minha família, eu vou para lá, mas acredito que daqui a um tempo, com a demanda, isso vai Você é ser natural um de pouco Pedralva, impossível. Não, aventureira e também meio cigana aqui. Não, a minha família mora em Pedralva, mas eu nasci em Santos. Mas já morei em muitas cidades aí nesse Brasilzão. Bom, então você tem bastante experiência para poder passar para as pessoas, e dentro do ramo da odontologia, você se especializou dentro dessa parte da inteligência artificial. E como que é esse processo que você ajuda os seus colegas? O que você implementa, né? Que na verdade você falou assim, não é uma consultoria onde não você somente mostra, mas também ajuda a implementar essa inteligência artificial. Só para o pessoal que está agora nos assistindo entender. Em qual setor você implementa a inteligência artificial? Tá, vamos lá. Fica mais fácil de eu explicar como que funciona a minha consultoria, para poder entender direitinho. Sim. Então, no meu primeiro contato com o cliente, eu vou entender todo o negócio dele. Então, eu vou escutar. Essa é uma reunião realmente inicial, onde eu mais escuto. Aí, através daquilo, eu vou trazer algumas soluções. Então, vamos colocar isso para a parte prática, tá? Como que funcionaria. Então, numa clínica odontológica, por exemplo, a gente sabe que uma das maiores deficiências é atendimento. Então, o dentista está lá, no automático, trabalhando, a secretária está lá na frente, mas fazendo 1001 coisas. Então, todo mundo aí que tem clínica sabe bem como que funciona isso. E muitas vezes a gente não tem esse controle para saber o que essa secretária está fazendo, porque ela tem várias demandas. Quando a gente entra com a solução simples de um agente de atendimento. Então, esse agente, ele vai atuar ali, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana, respondendo as respostas do WhatsApp, por exemplo. O que isso vai impactar? Numa eficiência muito melhor no atendimento, com certeza o cliente vai ficar muito tranquilo, porque ele vai ter uma resposta rápida. Também diminuição nos processos da clínica, né? Podendo até realocar essa secretária para uma outra função. Então, vai otimizar tempo. E olha que legal, você teve a oportunidade de fazer o teste? Com a IADEL? Não tentei ainda. Eu tive a oportunidade e é impressionante a semelhança com o humano. É muito personalizado. E olha que ela estava só em fase de teste, não é? Eu falo que eu gosto de trazer essa demonstração, porque muitas vezes o cliente ele não tem noção do que a gente pode fazer. Quando a gente fala para trazer um atendimento um pouco mais humanizado, seria o quê? O meu treinamento que eu vou dar para esse agente, para que ele performe ali da melhor maneira possível.
como se fosse um humano. Uhum. O agente nunca vai falar que ele é um humano, não é isso. Mas ele vai se comportar como tal. Teve até uma coisa engraçada que aconteceu essa semana, que eu tive um contato com uma pessoa que também trabalha, porque a gente sempre está conversando com outros colegas da mesma área, que também trabalha com inteligência artificial há bastante tempo, com muita experiência. E aí ele entrou no meu Instagram tem lá um agente que já atua para poder conversar, e fez várias conversas. E depois eu entrei mais no finalzinho falando, vamos falar no meu WhatsApp, que aí eu falei, nossa, não vou deixar ele falando com a inteligência ali, e é um colega da área. Aí eu brinquei ainda com ele, quer dizer que você ficou conversando um pouco com a minha IA. Aí ele falou assim, não, eu não fiquei conversando com a sua IA. Eu percebi que era... tudo, mas no finalzinho, né? Porque você até falou, nossa, que engraçado, a gente tem o mesmo sobrenome, porque ele tem o mesmo sobrenome que eu, Barros. Uhum. Aí eu fui olhar na conversa, ele não tinha percebido. E aí ele falou assim, não acredito, o tempo todo era a sua IA falando. Eu falei assim, porque ela agiu muito naturalmente. Então, na hora que ele se apresentou, ela reconhece o nome da pessoa. Uhum. Ele falou, que legal, nós temos o mesmo nome. Então, ele achou que isso fosse eu falando, fazendo um comentário. Que é um comportamento mais humano. Exatamente, exatamente. Então, o objetivo é esse. Mas claro que tudo de acordo com o que o cliente está demandando. Então, o atendimento personalizado para a empresa. Sim. 100% O atendimento vamos colocar que é o básico que a gente oferece para o cliente, porque todo mundo precisa otimizar o atendimento. Uhum. A gente sabe que hoje é uma das demandas que tem muito no mercado para todos os nichos. Exato. Todo mundo precisa. Então, as pessoas às vezes pensam, vai substituir a mão de obra. Não vai otimizar a mão de obra. Exatamente. E outro detalhe importante também é que quando você tem uma IA ali trabalhando por você, pensa bem a economia que é de um funcionário. Sim. Vou pagar um salário mínimo. Você sabe que não é só um salário mínimo, tem os impostos, né? Sei lá, 60% a mais. Então vai lá 2.000 e pouco no mês. Fora os problemas, né? A pessoa fica doente, a pessoa não tem que faltar do trabalho por conta de um problema particular. E os aí erros, a IA né? ajuda. E os erros também. A IA diminui muitos erros, né? Porque Com assim, certeza. a secretária, ela pode marcar 2 clientes no mesmo horário. O cliente o paciente entender de uma forma distorcida a informação que foi passada. E com a IA não tem esse risco. Exatamente. Isso é uma das coisas que a gente fala muito para o cliente, que muitas vezes ele não tem essa noção, né? Uhum. Do que a IA pode trazer de benefícios. Aí eu brinco, falo assim, imagina, é uma funcionária que você vai ter com um custo mais baixo do que um funcionário humano, tá? Não vai ter problemas de justiça de trabalho. Nada, entendeu? Não vai ter problema de acúmulo de funções. Não vai ficar doente, não vai precisar de atestado, né? Nada disso. Verdade. Então, tem todas essas vantagens, mas de modo algum eu falo que ele vai substituir um humano. Isso não. Então, ele sempre vem para potencializar. Para ajudar, né? Mesmo porque a ideia é essa. Em algum momento vai precisar do humano para poder fazer um fechamento. Quem não quer? Exatamente. Né? A gente sabe que tem IAs que se comportam muito bem, que são capazes de fazer um fechamento. Mas vamos lá, né? Ainda eu falo que a inteligência artificial nunca foi humanizada. É dessa maneira que eu gosto de trabalhar. Então a gente ainda precisa de ter aquele contato. Gente. Então eu ainda acredito que os negócios ainda são pessoas com pessoas. Né? Então. Ô, Dani, tá aparecendo para nós um dos nossos parceiros. Você conhece ele? Não conheço. Assis Cabeleireiro. Não conheço. Você é loira, você precisa conhecer. Legal. O Assis é um cara extraordinário em cortes, em química. Ele também dá curso, forma novos profissionais. É um cara, assim, com uma riqueza de experiência, entendimento e conhecimento quando se trata de química e saúde capilar. Ele fala muito dos produtos que são... Gente, eu tô desde o episódio passado tentando lembrar o nome e não consigo. Sensoriais, lembrei.
Sabe aquele produto que você passa e você passa a mão no cabelo? Nossa, tá macio. Delícia, né? É cera. Aquilo não tratou seu cabelo coisa nenhuma. Então ele fala muito sobre isso, sabe? E realmente quando você atenta para isso, isso aumenta muito a saúde do nosso cabelo. Então se você tá aí precisando mudar seu visual ou então adquirir novamente a saúde do seu cabelo, assista Cabeleireiro. Tá aparecendo o Instagram dele aí na tela, entre em contato com ele. Sugiro que vá lá, é um excelente profissional. Com certeza. Vou conhecer sim, ainda mais tratar esses loiros aqui. Não é muito fácil, né, Carol? É, e ele assim, ele corta muito bem, ele tem um senso profissional assim muito grande em relação ao que combina com você, o que fica bom pra você. Senão fica indo na onda da gente, né? Eu sou um que chego lá, corta Joãozinho, pinta de preto. Ai, não vou fazer isso não. Mas legal. Ô Dani, quais são os maiores desafios que você já enfrentou nessa transição de carreira? Qual que foi a parte mais difícil quando se fala de emoção para fazer essa transição? Porque você largou um certo por um duvidoso, um estável por um instável, e um conhecido por um desconhecido, e a gente sabe que para nós que temos esse espírito aventureiro, né? Eu também sou dessas aí, isso não é muito difícil. A gente simplesmente põe o pé e confia que Deus vai pôr o chão. Agora tem muitas pessoas que não têm esse perfil comportamental. E aí acabam ficando presas e adoecendo em situações que já não tá mais fazendo sentido, já não tá mais fazendo bem para elas e elas não conseguem dar esse passo. Que conselho que você daria? Quais as dicas que você daria? Porque eu acredito que tem muitas mulheres nessa faixa etária nos ouvindo. Com certeza, não duvido, e é um assunto que eu adoro porque é sempre um desafio, e eu falo que eu sou movida a desafios, e existem ciclos, né? Sim. Então eu fechei um ciclo e abrindo um outro. Se eu não tivesse um suporte muito legal na parte de desenvolvimento humano, com certeza eu não daria conta, porque são N coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente está na maturidade aí, é um processo de transição de carreira, tem muitos medos, muitas dúvidas. Críticas, então, julgamentos. Começa, às vezes, por aqueles que estão mais próximos Sim, da gente, exatamente. né? Com certeza. Você tem certeza? É isso mesmo? A essa altura do campeonato, você vai largar tudo e vai deixar... Você vai recomeçar? Então, agora? É. Nossa, né? Então, eu falo que o primeiro passo é uma decisão. Então, quando a gente decide, acredito que muita coisa está aí para acontecer. E depois é você agir, né? E estabelecer metas. Foi o que eu fiz. O que eu realmente não aconselho é fazer essa transição abrupta. Então, eu já venho há algum tempo me distanciando um pouco, me capacitando para isso, para poder chegar num ponto em que eu tivesse uma certa segurança para poder empreender bastante nessa área. Mas, muitas vezes, isso não é possível. Então, acredito que a gente deva ter um suporte emocional, porque é gestão de emoção. É muito isso que a gente precisa para poder, senão, no primeiro Obstáculo. não, a gente já desiste, sai chorando, descabelando. Se arrepende da Estão mudança? muitos não, se arrepende, exatamente. Então, é bem isso. Você acaba se sabotando, então é porque muitas pessoas, por exemplo, já fizeram transição de carreiras e voltaram a trabalhar no mesmo serviço simplesmente porque tomaram vários nãos. Foram meio que ficaram fantasiando, frustrados, né? E aí não tiveram força para poder ter persistência ali. Você falou tudo, e é estatístico, né? É estatístico. Isso tudo complementa na gestão emocional. Bom, tudo bem, eu errei aí. Como é que eu vou fazer? As pessoas deveriam ser igual o GPS, né? Quando você erra a rua, o que ele fala? Recalculando a rota. Só vamos recalcular aqui e voltar. Exatamente. Só que tem que ter muito cuidado também, né, Dani? Porque às vezes a gente tem ali uma dependência financeira, um compromisso financeiro que a gente tem que cumprir todos os meses. E às vezes não dá certo essa transição que a gente faz.
Mas Por isso tem que ser preciso fazer pensado, com não é? segurança, Tem né? que ser pensado. O que acontece? Eu vejo muita gente, às vezes, saindo da CLT ou de uma segurança Uhum. para empreender, mas buscando aquilo é a solução da minha vida. A fantasia. Entendeu? Não, tem que ser. E a gente sabe que o empreendedor, ele é aquele cara que vai estar sempre ali, correndo, vendo, crescer, investindo, reinvestindo. Passando né? perrengue. Exatamente. Então, se você não tiver uma mentalidade forte ali, bem sustentada, não vai dar conta. As Então- pessoas romantizam muito, né, Dani? Eu falo assim, ó, vamos parar de romantizar a maternidade, o empreendedorismo, o relacionamento afetivo. Vamos parar de romantizar essas coisas? Porque, gente, isso exige tanta maturidade emocional, tanta renúncia, tanta decisão. As 3 áreas que eu falei, que exige renúncia, decisão, maturidade. Se a gente não tiver isso, a gente entra nesse mundo com essa fantasia que foi criada em nós, e quando você depara com a realidade, você, não, isso não é para mim, não. Eu tava doida quando eu entrei nisso daqui. Não, gente, é dessa forma para todo mundo. É a maneira como você vai lidar com os desafios que aparece que vai fazer diferença ou não. Com Agora, os certeza, desafios com existem para todo certeza. mundo. E é aquilo, a gente tem que ter o apoio ali, né? Eu Uhum. falo que pessoas por perto que estão ali te elevando naquilo, empresários, para a gente estar sempre comentando, porque todo mundo passou pela mesma coisa, então aquela troca de experiências, então eu acho Ambiência, que né? ambiência é tudo. E nesse momento agora, até nesse momento, qual que está sendo seu maior desafio? Eu acredito que o maior desafio é realmente poder dar essa continuidade ao meu trabalho com muita dignidade, com Uhum. muito valor, com trazer um trabalho realmente que gere valor para o outro. Uhum. Então, é um desafio, por quê? Porque eu acabo sendo extremamente detalhista em tudo que eu faço e eu quero que todo mundo saia muito bem. Então, é sempre um desafio a gente se superar a cada atitude, a cada tomada de decisão. Então, E também vem um isso. conhecimento, porque você, a sua área hoje é odonto. Foi odonto. Foi odonto. Foi odonto. Aí você está agora dentro dessa área da inteligência artificial. Uhum. Só que, para você implementar a inteligência artificial em qualquer negócio, você também tem que entender daquele Sim, negócio. Então do acaba sendo negócio. prazeroso, porque você começa a entender de vários É assuntos. fantástico, é muito gostoso, porque e aí é que veio o suporte de eu ter trabalhado com a parte de gestão de pessoas. Uhum. Eu cheguei a iniciar um MBA de gestão de pessoas, então no MBA te exige muito, então muito conhecimento, então e isso eu trouxe muito para aplicação real, Uhum. né? Então ter essa escuta, entender do negócio de cada um e essa troca, poder conversar. Eu gosto de pessoas, então é muito bom a gente entender um pouco disso e ver com aquele olhar. Não é aquela coisa de empatia simplesmente na fala, não, é literalmente para poder se colocar no lugar do outro para entender. Senão, como que eu vou fazer um agente performar legal? Uma curiosidade que a gente vê muito nesse mundo de tecnologia, e saiu recentemente numa manchete do MIT, que 95% das IAs, dos agentes de inteligência artificial, eles falham. Apenas 5% vão performar bem. Então, talvez aí para quem esteja escutando fique um pouco assustado. Mas o que acontece? Quando a gente fala que falha, é porque não existe essa preocupação em entender o outro lado, o negócio do seu cliente. Então, quando eu falo da personalização, é isso. Eu vou uma estar tríade, ali né, Dani? dando suporte. É uma tríade, porque na verdade, assim, ó, o seu cliente, ele precisa da IA. Mas ele precisa de uma IA que entenda um negócio dele. Mas quem entende de IA é você. Então você vai ser essa ponte entre ele e a IA dele. Essa é a diferença das vezes a gente. Porque todo mundo hoje em dia utiliza. Então, você a gente vai aumentar o seu leque de conhecimento em todas as áreas, assim, sim, né? Muito, sim. muito. A gente tem disponível no mercado hoje várias IAs que são gratuitas, e eu acho isso fantástico.
Agora, quando a gente fala de uma aplicabilidade profissional para trazer aquilo realmente, a gente está falando de aumento de vendas dentro do seu negócio, né? Uma automatização um pouco mais complexa. Então, E como aonde, consequência disso, qualidade de vida para o empreendedor, para o empresário. com certeza, sempre focado nisso. Então, como que eu vou pegar algo que está pronto no mercado que eu não vou ter esse suporte? Então, quando a gente fala eu falo que eu coloco a minha cara a tapa ali, que eu pego realmente na mão do meu cliente e vamos lá, porque a gente está junto nessa. Eu construo, mas a gente vai fazendo as adequações constantemente. Porque sempre tem alguma mudança, algum detalhe, alguma coisa. Um desafio novo da empresa, Exatamente. um cliente novo, uma situação diferente que Um tem que produto tratar. novo. Exatamente. Produto. Então a gente vai estar sempre alimentando aquilo ali, que é o que a gente chama de treinamento. A gente vai estar sempre treinando esses agentes de uma maneira bem específica e bem atualizada, né? Isso não dá para ser. E o profissional, ele não tem tempo, porque todo mundo gosta de mexer isso, mas tem tempo para poder fazer se a gente não delegar para outro fazer, né? Porque dificilmente o empresário, o profissional dali vai estar tranquilo com isso, né? Sim. Para poder fazer tudo. Que legal, o papo é muito interessante. A gente sabe que o objetivo da IA e desse trabalho seu é de levar para o empreendedor a tranquilidade para ele poder trabalhar, aumentar o seu faturamento, né? E ele pode dormir tranquilo que a IA vai trabalhando para ele ali 24 horas. É isso aí. E o papo tá gostoso. Para você que está nos assistindo, continue nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vai curtindo aqui o nosso Instagram, vai curtindo o nosso programa, você que está aqui pela TV, e vai compartilhando também, porque aqui a gente fala de negócios, a gente fala de bem-estar, a gente fala de soluções. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você.